História de Benjamin Abrão Calil-Boto, 1901 a 1938, parte 5, final. Segundo o comerciante Farion, amigo de Benjamin, dias depois do carnaval, terminado em 10 de fevereiro, Benjamin foi ao quartel da 7ª Região Militar, no Recife, para tentar obter uma licença do general para exibir o filme sobre Lampião em cinemas públicos. A oficialidade exigiu o exame do filme e, ao assistir à projeção, achou que o documentário era vergonhoso para o Brasil, ficou irritada, rebentou o filme e o projetor, e Benjamin foi maltratado e detido por uma semana. Lampião escreveu um bilhete atestando a autenticidade dos registros de Benjamin, Diário de Pernambuco, 18 de fevereiro de 1937. Na revista O Cruzeiro, de 6 de março de 1937, publicação de uma página com 5 fotografias de Lampião, de autoria de Benjamin, com o título Filmando Lampião. Na matéria, mais uma vez, foi questionado o fato do bando de cangaceiros ainda estar solto. As fotografias dos cangaceiros em poses que transmitiam orgulho e segurança irritaram o presidente Getúlio Vargas, fato que impulsionou o definitivo esforço de repressão que exterminaria os bandoleiros do sertão. Além disso, o documentário sobre Lampião foi apreendido. Não poderá ser exibido o filme de Lampião. Com essa manchete na primeira página do jornal O Povo, de 3 de abril de 1937, ilustrada com uma fotografia de Benjamin ladeando o Lampião e Maria Bonita, era informado que o documentário sobre o cangaceiro deveria ser apreendido, por ordem do Dr. Lorival Fontes, 1899 a 1967, diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda, durante o governo de Getúlio Vargas, 1882 a 1954. O filme não poderia ser exibido nos cinemas do país, por atentar contra os créditos da nacionalidade. Foi publicada no Correio do Ceará, 7 de abril de 1937, a transcrição da ordem dada por Lorival Fontes, que por telegrama determinou a apreensão do filme Lampião, que se exibia em Fortaleza. Secretário Segurança Pública Estado do Ceará, Fortaleza. Tendo chegado ao conhecimento do Departamento Nacional de Propaganda, estar sendo anunciado ou exibido na capital ou cidades desse estado, um filme sobre Lampião, de propriedade de Abafilm, com sede à Rua Major Facundo, solicito-vos digneis providenciar no sentido de ser apreendido imediatamente o referido filme, com todas suas cópias, e respectivo negativo, e remetei-os a esta repartição, devendo ser evitado seja o mesmo negociado com terceiros e enviado para fora do país. Atenciosos cumprimentos. Lorival Fontes, diretor do Departamento Nacional de Propaganda do Ministério da Justiça. Em 10 de abril, houve uma exibição especial do filme, às 17 horas, no Cinema Moderno, em Fortaleza, para o chefe de polícia, o capitão Manuel Cordeiro Neto, 1901 a 1992, assistido também pelo secretário do Interior do Ceará, pelo juiz federal de Fortaleza, pelos delegados de polícia da capital, pelos comandantes do 23º Batalhão de Caçadores do Exército e da Força Pública do Estado, por representantes de jornais e de empresas telegráficas. Em 22 de junho de 1979, o então já reformado general do Exército Brasileiro, Cordeiro Guerra, declarou sobre o filme apreendido: se nada do conteúdo do filme ficou na minha lembrança de maneira viva, é porque as cenas em que assisti, em exibição especial que solicitei, ao lado de um conjunto de autoridades, eram triviais, coisas domésticas. Foi publicado o artigo O Reduto do Caldeirão do Beato José Lourenço, de autoria de Benjamin Abrão, Diário de Pernambuco, 2 de junho de 1937. Fiel seguidor do padre Cícero, José Lourenço, 1872 a 1946, foi o líder da comunidade Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, localizada na zona rural do Crato, extinta em 9 de maio de 1937. Segundo revelou a seu sobrinho Aziz, escreveu o artigo para sobreviver publicamente e regressar à imprensa. Na edição de 7 de agosto do Diário de Pernambuco, o poeta e folclorista Censo Ferreira, 1895 a 1965, convidava para a vaquejada de Surubim, em Pernambuco, evento de maior destaque dos esportes regionais do estado. Benjamin, que estava hospedado, no Recife, na casa de Dona Odia, matriarca da família Ilimas, viu na convocação para as vaquejadas uma oportunidade de trabalho.
Como uma das vaquejadas mais tradicionais acontecia na fazenda Barra Formosa, no pau-ferro de Águas Belas, Benjamin foi para lá a tempo de se engajar nos preparativos da festa, que aconteceria em novembro. A fazenda era de propriedade do coronel Audálio Tenório de Albuquerque, 1906. Grande amigo de Lampião. O coronel Audálio deixou que Benjamin explorasse a jogatina durante o evento, além de instalar tendas de bebidas e aperitivos. Chegou em pau-ferro um carregamento da Abafilme, de Fortaleza, para Benjamin, centenas de fotografias em diferentes tamanhos, com predominância do formato de cartão postal, de cangaceiros dos vários grupos de Lampião. Começaria, então, a distribuir seu produto, barato e muitíssimo vendável, pelas feiras livres e pelo comércio fixo de Pernambuco. Começaria, assim, a tentar recuperar parte do prejuízo causado pela apreensão do filme que repercutiu sobre o patrimônio da Abafilme e da Benjamin e Cia, do Juazeiro. Em meados de outubro, as fotografias estavam espalhadas por todo o sertão. O Major Lucena Maranhão, comandante da unidade sertaneja da Polícia de Alagoas, homem temido em todo o Nordeste e perseguidor ferrenho de Lampião, mandou recolher as imagens. Benjamin, então, tocou fogo nas fotografias estocadas. Benjamin foi a Recife obter do Diário de Pernambuco uma declaração de que está em pau-ferro como colaborador do jornal. Em 5 de novembro, foi aberta a vaquejada do pau-ferro, com a presença do Major Lucena Maranhão. Benjamin fotografou o evento e 4 imagens produzidas por ele foram publicadas no Diário de Pernambuco de 13 de novembro de 1937. Também realizou um filme documental do acontecimento, fazendo com que a vaquejada do pau-ferro se tornasse a primeira a ser filmada em Pernambuco. Fotografou uma cena inédita, o coronel Audálio Tenório, maior amigo de Lampião em Pernambuco, passeando de braços dados com Lucena Maranhão, maior inimigo do cangaceiro em Alagoas, ladeados pelos coronéis Gerson Maranhão e João Nunes. Em 10 de novembro, foi estabelecido o Estado Novo, regime político fundado pelo presidente Getúlio Vargas, 1882 a 1954. Vigorou até a 31 de janeiro de 1946. No Diário de Pernambuco, de 13 de novembro de 1937, foram publicadas 4 fotografias da vaquejada da fazenda Barra Formosa, em Águas Belas, produzidas por Benjamin Abraão. Em 23 de novembro, Benjamin filmou a vaquejada da fazenda Lagoa Queimada e, em 25 de novembro, a da fazenda Riachão, ambas no município de Quebrangulo, em Alagoas. O tenente Luiz Mariano da Cruz, sertanejo de São José de Belmonte, oficial a serviço da Volante de Pernambuco, revelou em entrevista dada ao Diário de Pernambuco, de 24 de novembro de 1937, que Lampião fazia uso de seus retratos com salvo-condutos autenticados com suas assinaturas. Esses retratos foram confeccionados pela Abafilme, em operação intermediada por Benjamin. Em entrevista, o tenente traçou os roteiros de Lampião, descreve o poderio bélico de seu bando e acusa alguns militares de omissão ou cumplicidade. Sobre a confecção dos cartões para Lampião, foi feito um relato por Chico Albuquerque, na Gazeta de Alagoas, de 2 de agosto de 1938. 1938, o lucro das bancas de vaquejada foi desastroso. Benjamin discutiu com um de seus auxiliares, tendo chamado um deles de ladrão. O coronel Audálio Tenório, com quem Benjamin tinha negócios, cobrou o que havia sido previsto na comercialização de tudo o que fornecer a Benjamin, que prometeu levantar a quantia com seus familiares no Recife. Emitiu promissórias que venceriam em 18 de fevereiro. No Recife, hospedou-se com Dona Odia, a matriarca dos Elimas, e com o primo Francisco, na casa número 579, da Avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças. Solicitou a Francisco 3 contos de réis e teve seu pedido negado. De 5 a 9 de fevereiro, brincou o carnaval e foi todas as noites aos bailes do Clube Internacional. Na quarta-feira de cinzas, embriagado, quase foi atropelado por um bonde da Rua Nova. Em 18 de fevereiro, Benjamin nem resgatou as promissórias nem deu satisfações. Seguiu tentando conseguir empréstimos entre Recife e Juazeiro. No início de maio, Benjamin voltou a Pau-Ferro, município de Águas Belas, dizendo que pagaria tudo o que devia. Alguns atribuíram a ousadia de seu retorno ao fato de estar apaixonado por Alaide Rodrigues de Siqueira. Ao amigo Antônio Paranhos,
Confessou não ter nem a metade do que devia e que estava pensando em vender seu silêncio, já que com seu convívio com Lampião e seu bando em 1936 teria tido acesso a várias informações que seriam incômodas para a elite sertaneja. Segundo o ex-cangaceiro Manuel Dantas Loyola, conhecido como Candeeiro, em 6 de maio, véspera do assassinato de Benjamin, Lampião e seu bando estavam acampados perto do Riacho do Mel, a menos de 2 léguas do Pau-Ferro. Benjamin Abrão foi assassinado com 42 facadas, em Águas Belas, hoje Itaíba, no interior de Pernambuco, em 7 de maio de 1938. Saiu do bar rumo à pensão onde se hospedava quando as ruas principais da cidade ficaram às escuras. Foi atacado, gritou por socorro e seu amigo Antônio Paranhos foi ao seu encontro, mas foi detido pela voz de um desconhecido que o avisou: "Arreda, cabra, que é encrenca." Diário da Noite, 9 de maio de 1938, na quarta coluna, Diário de Pernambuco, 10 de maio de 1938, no quarta coluna e Diário de Pernambuco, 19 de maio de 1938, na quinta coluna. Seu assassino confesso foi Zé da Rita, marido de Alaide Rodrigues de Siqueira, por quem Benjamin estaria apaixonado. Mas o fato dele ser franzino e paralisado da cintura para baixo gerou dúvidas quanto à sua capacidade de dominar Benjamin, que era um homem corpulento. Sendo assim, os motivos de sua morte ainda são misteriosos. As hipóteses vão desde a possibilidade de um crime passional até de queima de arquivo, já que ele sabia do envolvimento de autoridades com Lampião. Em sua missa de 7º dia, só estava presente o padre celebrante, Nelson de Barros Carvalho. Em 28 de julho, na Grota de Angico, em Sergipe, o bando de Lampião foi cercado por uma força volante comandada pelo tenente João Bezerra da Silva, 1898 a 1970, pelo aspirante Ferreira Melo e pelo sargento Aniceto da Silva. Além de Lampião, foram mortos sua mulher, Maria Gomes de Oliveira, c. 1911 a 1938, conhecida como Maria Bonita, e os cangaceiros Alecrim, Colchete, Elétrico, Enedina, Luiz Pedro, Marcela, Mergulhão, Moeda e Quinta-feira. Foram todos decapitados. Jornal do Brasil, 30 de julho de 1938, na primeira coluna, Diário de Pernambuco, 30 de julho de 1938, com uma fotografia de autora de Benjamin, Diário de Pernambuco, 31 de julho de 1938, 3 de agosto de 1938.